Ok. Vamos criar aqui uma função que, em princípio, ela não tem muita utilidade não, certo? Ela é mais uma função de efeito didático. É uma função que ela vai fazer o seguinte, mas com base nela você vai poder criar outras funções. Eu quero que essa função faça o seguinte, ela receba aí uma frase, uma palavra, certo? E eu quero que ela conte para mim, eu quero que ela conte a quantidade de vogais que essa palavra tem, certo? Então eu vou mandar uma palavra e eu quero que ela conte as vogais, tá certo? É claro que em princípio agora não tem nenhuma utilidade prática, mas ela tem uma utilidade em termos de aplicação, de conhecimento, tá? Então é a função conta vogal. Public, função conta vogal. Essa função conta vogal vai ter um argumento by val, vou chamar de ST, do tipo string. E ela retorna inteiro, tá? Ok? Vamos lá. Então, eu vou declarar aqui que eu preciso de um contador, as string, minto, contador é inteiro. Vou precisar de uma variável chamada letra, as string. Vou dizer que contador inicia em 0. Posso fazer isso aqui, ó. A variável que eu recebi, eu posso fazer uma formatação nessa variável e inserir dentro dela própria. Vou utilizar um replace, onde eu vou ler o conteúdo dela e vou substituir espaço por espaço. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou removendo os espaços vazios, tá? Tá certo que a gente existe aí as funções já prontas para remover espaço, né? Que é o trim. O único problema é que o trim não remove espaço de dentro de uma cadeia, só no início e no final. Então não serviria para mim, tá certo? Por exemplo, se eu colocasse essa frase, ele só ia remover o espaço aqui no final e o espaço aqui no começo. Esses espaços aqui dentro, ó, ele não ia remover, eles iriam continuar. E eu não quero, eu quero remover. Então estou removendo todos os espaços, colocando aspas duplas, fecha aspas duplas, que é o vazio. Então ele vai remover, tá certo? Bom, o que eu quero fazer é bem simples. Eu quero que ele faça um laço entre todos os caracteres da palavra que eu colocar para ele. Então, se a palavra, por exemplo, for bom dia, ele vai tirar o espaço entre o bom e o dia, vai ficar bom dia tudo junto, e eu quero que ele vá lendo todas as letras. Então, vai ler o B, vai ler o O, vai ler o M, o D, o I e o A, certo? E a cada letra que ele for lendo nesse laço, eu só quero que ele verifique quem delas é vogal. E contar para mim a quantidade de vogais. Tá certo? Para fazer isso, eu vou fazer um laço. Só que eu pergunto, eu vou fazer um laço, mas eu sei
onde ele começa e onde ele termina? Não. Eu não sei qual o tamanho da palavra que eu vou colocar. Eu não sei se eu vou colocar uma frase. Então eu não sei. No mínimo, eu sei que ele começa em 1. Vai ler do primeiro caractere. Mas não sei qual o tamanho final. Então eu já não posso usar qual tipo de laço eu não posso usar nessa estrutura. Qual é o laço que eu tenho, que eu posso utilizar e que eu tenho que obrigatoriamente saber o início e o fim. É o for, né? É o laço for. O laço for eu tenho que obrigatoriamente saber o início e o fim. Então, se eu não sei qual é o fim, né? Imagina o começo, mas o fim eu não sei, então eu não posso utilizar o laço do tipo for. Quem é que me sobra? Todos os outros, certo? Do while, until, né? While, tá certo? Nesse caso, só a título de execução, vou utilizar um do while. Então, do while. E vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu tenho que verificar se esse cara é diferente de vazio. Faça enquanto a cadeia for diferente de vazio. Por que isso? Porque no momento em que ele encontrar vazio, significa que acabou o conteúdo para ele fazer a leitura, tá certo? Então ele já leu todos os caracteres da palavra ou da frase que você inseriu. Já leu tudo. Se o próximo é vazio, já foi. Tá certo? Esse é o momento de stop, é o momento que ele vai parar de ler. Tá. Aí ele lê o primeiro. Tá? Eu tenho que extrair qual é a letra que eu quero que ele leia. Tá? Então vai ser o seguinte, ó. Letra recebe. Ó a função que a gente trabalhou na aula passada, né? Left ST1. Extrai a primeira letra. Extrai. Fala bonitinho, né? O primeiro caractere da partir da esquerda. Então vamos imaginar que a palavra, por exemplo, é bom dia. Qual é a primeira letra, qual é o primeiro caractere que ele vai extrair? B. Aí ele olha. B, né? Se letra é igual a ou letra é igual a B, ou, opa, tá errado, né? Ou letra igual a I, ou letra igual a O, ou letra igual a U, tá certo aqui. Else and if. O que é que vai acontecer se isso for verdadeiro? Conte, recebe. Contador, mais um. Eu tenho um senão? Não tenho. Né? Não preciso. Então, else cai fora.
certo? Aí você pergunta, professor, se você sabia que não ia usar o else, por que mesmo assim você escreveu? Porque você nunca sabe se vai ou não vai usar. Então, para todo e qualquer efeito, escreva a estrutura inteira. Se você perceber que não vai precisar, retire. Tá? Beleza, já fiz aqui a primeira parte. Só que aí tem um detalhe muito importante que a gente tem que fazer. Qual é? Já que eu fiquei tirando a primeira letra, e no próximo loop, né, se a palavra for bom dia, qual é o próximo caractere a ser investigado? O. Só que ele não vai extrair a letra O. Certo? Ele não vai extrair a letra O. Ele vai extrair o quê? O B de novo. Porque a palavra não se mexeu. A palavra é a mesma. Tá certo? Então a gente tem que ter um jeito de remover o primeiro caractere. Tá? Então a gente vai ter que remover o primeiro caractere para sobrar os demais. Tá certo? Então a gente vai fazer isso usando um truque. Então eu vou dizer que ST recebe. Eu vou extrair tudo a partir da direita, menos 1. Então vai ser right, ST, ST. Então eu faço o seguinte, ó, como é que eu identifico o tamanho de uma cadeia de caracteres? Len, ST, menos 1. Remove o primeiro caractere. Testa se a letra é uma vogal. E aqui continua o loop normalmente. Certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a palavra, peguei o tamanho da palavra, menos 1, e vou ler da direita para a esquerda. Certo? Menos o último caractere, que no caso é o primeiro. E na próxima rodada eu faço isso da mesma forma. Faço isso de novo, de novo, de novo. Na hora que ele extrair o último caractere e for tentar extrair o próximo, não vai ter mais, porque é vazio. Tá certo? Beleza. E quando terminar, função conta vogal, recebe contador. Ok? Então vamos só ver aqui como é que ficou. Então a função conta vogal vai receber uma string. Como não tem optional, então ela vai ser obrigatória. Eu vou criar um contador. E aqui vai ser a letra, né? O caractere. O contador inicia com 0. Aqui eu tenho que remover os espaços vazios. Então eu utilizo uma função chamada replace, onde eu estou substituindo tudo por espaço vazio, por nada. E eu faço aqui um loop com todos os caracteres. Então, ó, enquanto a cadeia for diferente de vazio, faça. Ou seja, ele vai lendo os caracteres. É vazio? Não. É vazio? Não. Aqui, ó, a letra vai receber o primeiro caractere, fazendo a extração utilizando esquerda. E depois eu faço o teste. E aí, letra é o quê? É um A, é um I, é um O, é um U. Se for qualquer uma das vogais, conta mais um. Se não for, não tem problema. Eu removo o primeiro caractere, utilizando aqui o write, vou para o loop e vou ler a próxima letra, o próximo caractere. Ok?
Ok? Bom, vamos testar, né? Então, para testar, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou lá pro teste aqui, ó. Vou apagar aqui e vou fazer o teste que eu preciso agora. Então, o teste vai ser assim. De x as integer. X, né? Peraí. Texto, as string. Texto recebe. Vou colocar aqui bom dia, certo? Bom dia. X é igual a função conta vogal. Função conta vogal recebe texto. E para a gente saber se deu certo, debug print recebe. Ó, número de vogais é X. Se deu errado, a gente já descobre e tenta corrigir. Então, F5, número de vogais 3. Então, deu certo. Vamos testar outra. Tem uma palavra que eu gosto muito. Eu confesso que eu não sei quantas vogais ela tem, não. Dexaclorofinil, pentacloroetano. Então, deixa eu fazer um teste. F5, 14. Beleza? Então, ó, como eu disse, essa função conta vogal pode até ser que agora não sirva para nada, né? Ela vai servir apenas didaticamente para vocês verem as implementações que a gente pode fazer com tudo que a gente já viu, não é isso? Contudo, conta vogal pode ser utilizada para algumas coisas parecidas, né? Também mexendo com string, né? Por exemplo, você tem aí, por exemplo, espaço em célula, que você precisa saber a quantidade de caracteres que tem dentro de uma célula, certo? Ou que você precisa contar a quantidade de caracteres de uma palavra em específico para validar, ou seja, tem várias utilidades, né? Mas a questão é como ela foi construída, ok? Até aqui tudo bem?